Olá, boa noite, amigas e amigos do CESFAM. Aqui estamos para dar início para mais uma atividade doutrinária que hoje, no momento que vivemos, se realiza através do meio da virtualidade, através do meio das redes sociais. Mesmo que ainda não estejamos presentes fisicamente, vamos estabelecer agora, neste momento, um laço psíquico construído através da prece. E assim iremos fazer a nossa prece inicial. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos por mais esse momento ímpar que nos permite aqui neste momento estarmos unidos mentalmente em torno desta atividade e que esta nos possibilite uma amplitude ou até mesmo uma percepção um pouco mais aguçada desta nossa realidade que está além da materialidade. Que a paz esteja conosco. Vamos lá. Dando continuidade a esses ciclos de palestras realizados pelo CESFAM, que está se utilizando do livro Vida e Atos dos Apóstolos, do autor Caibar Schutel. Para esta noite, temos o capítulo Chegada de Pedro e João a Samaria, a exortação a Simão. Esse é um capítulo que convido a todos que nesse momento aqui, de algum modo, me escuta ou assiste, faça uma leitura, porque nesse momento eu vou acabar realmente tocando em pontos talvez chaves e tentar de alguma maneira desenvolver ou fazer algumas tergiversações sobre esses itens, mas a leitura do capítulo por completo é um convite que eu os faço nesse momento. Para talvez aqui nesse momento iniciar e balizar nossas falas, vou ler aqui as primeiras linhas do texto. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e João, os quais foram para lá e oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, sendo-lhe impostas as mãos de Pedro e João, recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus? Arrependeste, portanto, desta tua maldade, e roga ao Senhor que, se é possível, te seja perdoado esse pensamento do seu coração, pois vejo que estás em um fel de armadura e nos laços da iniquidade. É interessante que aqui, nesse início do texto, ele já diz muito do próprio texto em si. Só com esse primeiro momento já nos permite ter material para trabalhar de forma assertiva. Vamos lá. Nesse momento o que está sendo colocado é o seguinte: olha só,
existe um grupo de pessoas na cidade de Samaria e que esse grupo de pessoas, de certo modo, já foram batizadas, de algum modo, já foram inicializadas na doutrina cristã. E que nesse momento era esperado que essas pessoas que foram inicializadas começassem a receber, se assim podemos falar, o Espírito Santo. Só que aquilo que era de algum modo esperado não foi atendido da maneira a qual assim se julgava que poderia acontecer. Então fizeram o que? Olha, vamos mandar alguns para tentar ver essa situação. Eis que vai então Pedro e João para fazer com que aqueles que ali estivessem, tivessem a possibilidade então de receber o Espírito Santo, que a partir do momento que eles fizessem a imposição de mãos, seria possível então o Espírito Santo se fazer presente nessas pessoas. Vamos lá, vamos entender isso numa linguagem um pouco mais contemporaneizada, com a linguagem um pouco mais adequada diante daquilo que a doutrina espírita já produziu. O que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo que esperava que um grupo de pessoas pudessem se tornar médiuns, que pudessem nesse momento ser pessoas que permitissem esse contato e esse intercâmbio mediúnico. Pessoas que neste momento, que após ao batismo, servisse de instrumento da espiritualidade, que nesse momento está sendo identificada como Espírito Santo. No entanto, aquilo que foi de alguma maneira projetada e esperada não aconteceu. Fizeram o que? Manda alguém para procurar saber o que está ocorrendo e, de algum modo, auxiliar. Eis que então João e Pedro são essas pessoas que vão tentar fazer com que as pessoas tenham as suas mediunidades afloradas. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o processo de forma bem simples da mediunidade. Primeiramente, devemos compreender e entender que a mediunidade é uma faculdade orgânica do ser humano. Uma faculdade orgânica do ser humano que não tem nenhum tipo de restrição, de tal modo que podemos dizer que todo e qualquer ser humano é médium, tem essa possibilidade de servir de intercâmbio para aqueles que se encontram na espiritualidade. No entanto, é preciso também deixar claro que essa identificação, que essa titulação médium, ela é comumente usada para aqueles cuja essa faculdade ela é patente, cuja essa faculdade ela é bem visível e notada. Ou seja, aqueles que apresentam essa faculdade de modo mais ostensivo, nesse momento nós reconhecemos de modo público enquanto médios. Uma coisa que deve ser colocada e lembrada
que a mediunidade, enquanto uma faculdade humana, ela pode ser desenvolvida, pode sim ter esse processo de desenvolvimento. Você pode sim apurar esse seu processo mediúnico. Vamos lá. Enquanto uma faculdade humana, a mediunidade ela pode ser desenvolvida. Você pode fazer com que ela passe por um processo de desenvolvimento, de apuro, de ganho de técnica e de domínio das suas ações. E é dentro dessa ideia que a mediunidade ela possa ser desenvolvida, que ela pode ser nesse momento ser apurada, que ela possa ser refinada, é que é entendido que aquele ser que é médium precise, de modo que tenha uma faculdade que não lhe traga transtornos, passe por um processo que lhe permita nesse momento fazer uso da mediunidade sem que isso se torne um pesar. E o que é nesse momento aqui demonstrado, nesse pedaço de texto, é que tinha pessoas que não tinham de forma fácil e de forma tranquila, dado esse pontapé inicial da mediunidade. Mas também vamos lembrar, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser apurada, mas requer que tenhamos predisposições para tal. Porque se o organismo em questão não tiver uma predisposição para a mediunidade, não vai ser possível desenvolvê-la. E quem lembra isso é até o nosso amigo Kardec nos livros dos médiuns, que você pode sim tentar desenvolver. Você pode fazer exercícios para que a mediunidade se torne patente. Mas, com o passar do tempo, é notado que ela não se torna patente, o próprio Kardec diz, olha, é melhor não gastar seu tempo com isso. É melhor ir tratar, fazer uma outra coisa, se dedicar a alguma outra atividade, porque está sendo percebido que não tem, nesse momento, essas potencialidades orgânicas neste ser. Então, abandona esta atividade e trata, então, de se encaminhar para uma outra. Dentro desse processo de desenvolvimento mediúnico, existe alguns procedimentos que são bem interessantes para muitas das vezes dar esse start, essa inicialização ou até mesmo essa adequação que é bem necessária quando se está no início. E aqui nesse ponto é colocado que Pedro, João, como também Paulo, tinham um tipo de mediunidade que fazia, mais uma vez, botar entre aspas aqui, brotar mediunidade nas pessoas. Como, mais uma vez, dentro de uma perspectiva espírita, nós entendemos que quando se está a desenvolver a mediunidade, aquele que já demonstra ter essa predisposição,
o médium iniciante, ele pode ser potencializado por um médium mais experiente. O médium mais experiente pode fazer com que aquele que está no seu período inicial, fazer com que ele venha trazer à tona aquilo que ainda está tendo algum tipo de obstáculo para que tenha seu fluxo normativo contínuo. Tanto é que a técnica utilizada por Pedro e João é a técnica simplesmente da imposição de mãos. E é entendido hoje, a partir de alguns estudos, que essa imposição de mão se trata de um processo de magnetização. Ou seja, nesse momento você magnetiza o médium e a partir dessa magnetização você pode fazer com que, olha só, dê esse start, dessa inicialização, desse tranco inicial, que às vezes é preciso esse auxílio extra, muitas das vezes até mesmo para desobstruir que essa energia tenha seu fluxo contínuo. Tanto é que é bem comum, muitas das vezes, para aquele que está inicializando, ter um médium mais experiente ao lado, se no caso for para o exercício da psicografia, que esse médium que esteja ao lado simplesmente, olha só, impunha a sua mão sobre a do médium iniciante, magnetizando, permitindo que, olha só, gere energias e que retire qualquer tipo de obstáculo para que o processo de escrita aconteça. Como também podemos notar e perceber, para aqueles que participam de grupo de desenvolvimento, de estudo mediúnico, se tratar de um médium psicofônico, pode simplesmente aplicar um passe no chácara da laringe, que também permita a desobstrução desse chácara e assim fazer com que o médium que estava tendo algum tipo de dificuldade para fazer com que o espírito se comunicasse, fazer com que a fala chegue até a boca desse médium. Então, nesse momento aqui, está dizendo que se trata de um tipo de mediunidade. No entanto, não querendo dizer que não possa ser um tipo de mediunidade específica, mas o que eu estou trazendo aqui é o seguinte: essa técnica já é, de algum modo, conhecida e também descrita em O Livro dos Médiuns, no qual que se diz simplesmente, olha, que se pode talvez fazer desses artifícios para fazer com que aquele que ainda está nesses seus momentos iniciais possam fazer brotar aquilo que já está de algum modo patente nele. Mais uma vez, esses procedimentos, esses exercícios, essa potencialização só se será possível se o médium, se a pessoa obtiver essa predisposição. Porque se não tiver essa predisposição, não vai ter exercício, não vai ter potencialização que dê jeito. Mas se tiver, aí sim, meu irmão, lhe digo, é só nesse momento você se aplicar no estudo e no exercício. Porque, por mais uma vez, repito, enquanto faculdade humana,
ela pode ser desenvolvida como qualquer outra. Se nesse momento entendemos que a faculdade de tocar um instrumento é uma faculdade humana, de ter aquele ouvido, aquele sentido de ouvir, que alguns chamam, tem alguns músicos que tem aquele ouvido absoluto, onde você faz, isso aí é um lá. Eu não sei que nota é essa não, mas tem quem for de ouvido absoluto vai dizer até que nota é essa que eu consegui realizar com o palmar na mão. E isso nesse momento não foi pro dia da noite, ele vai escutando, ele vai apurando e vai desenvolvendo. Se alguém também é um cozinheiro, pode ter certeza, ele vai acabar com o tempo apurando e desenvolvendo o paladar, de tal forma que ele consegue perceber sabores, aromas, de uma forma que muito de nós não conseguimos perceber. Como também vamos entender que tem alguns atletas que só conseguem ser atletas de ponta e excelência por ter uma predisposição genética para aquilo. Só para lembrar, o grande recordista, medalhista olímpico, já que a Olimpíada da próxima, o Michael Phelps, ele é uma pessoa que simplesmente, de algum modo, poderíamos dizer que é uma pessoa que tinha até um tipo de mutação, porque ele tinha uma predisposição orgânica muito grande para fazer o que ele fazia de muito bem, que era nadar. Por isso que nós devemos entender o seguinte, que a mediunidade, para ela eclodir, para que ela se torne patente, ela precisa sim ter uma predisposição. Se seu organismo não tiver nesse momento essa predisposição, pode ter certeza, nem o próprio João, nem o próprio Pedro, nem o próprio Paulo vai fazer eclodir mediunidade em você. Entenda isso. Agora, uma vez que já é possível perceber sinais configurados, observáveis de mediunidade, aí sim podemos entender que existe sim uma demanda a ser atendida, uma demanda a ser orientada. Por isso devemos ficar de modo um pouco mais sensível para perceber esses sinais de patência da mediunidade, para que então possa ser desenvolvida. Certo? Tranquilo? Simão, vendo a possibilidade de ser um portador do Espírito Santo, de ser uma pessoa que fosse capaz de intermediar a espiritualidade com a materialidade, ele entende que, se for preciso, ele se utiliza de todos e qualquer recurso para que tenha em seu poder este dom divino. Tanto que aqui no texto de Caibaichuta ele coloca o seguinte: neste mundo, o que há de melhor, de mais útil, de mais atraente, de mais belo, de mais poderoso, de mais caro é o dinheiro. Simão estava disposto, tal a sua inclinação para as coisas espirituais, a entregar aos apóstolos todo o seu dinheiro em troca do dom espiritual. Ou seja, nesse momento, Simão faz o seguinte: olha, se for necessário entregar todo o dinheiro que eu disponho para obter este dom espiritual, estou aqui oferecendo. É só dizer que sim, que eu entrego a vocês tudo isso
ou tudo aquilo, né, que disponho para que eu possa ser um portador deste dom divino, que eu possa ser aquele que seja um porta-voz do Espírito Santo, que eu possa ser aquele que traga as mensagens da espiritualidade. Só que nesse momento, quando ele faz isso, Pedro chama logo a atenção dele e de forma assertiva e severa. Mas só que até de certo modo, Simão, ele se colocou ali de uma maneira até de bom coração, porque é o seguinte, olha, ele entendia que aquilo era importante. Então, como é que se faz para conquistar uma coisa importante? Se você utilizar a lógica material, tudo aquilo que de alguma maneira existe algum tipo de valor, ele é intermediado, ele é conquistado a partir do dinheiro. Mas só que é o seguinte, com as coisas divinas não funciona essa lógica. As coisas divinas não funcionam pela lógica de mercado. Aí, nesse ponto, é bom até lembrar um dado momento em que Jesus é inquirido se devia ou não pagar impostos. E que Jesus, naquele momento, ele pergunta: quais esfinge que tem nessa moeda? E aí que naquele momento se diz: a de César. Aí Cristo retorna: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E isso devemos entender e compreender. As coisas divinas, os dons divinos, as bênçãos divinas, as intercessões da espiritualidade, elas não acontecem por intermédio mercadológico. Elas não acontecem por relações financeiras. Ela não é um produto à venda. Por mais que seja abundante o dinheiro de um ser humano, isso não vai ser suficiente para que as bênçãos divinas, os dons divinos, recaiam sobre ele. Porque a lógica divina não funciona pela lógica de mercado. E isso é algo que deve ficar muito bem claro. Por isso é que Pedro chama bem forte a atenção de Simão. Mesmo até entendendo que Simão faz aquilo não de má fé, de forma obtusa, mas tinha que ser feita daquela maneira e de modo público para servir de lição, servir de exemplo, para que as pessoas não tenham a pueril, inocente concepção que se é possível negociar com Deus, que é possível negociar com a espiritualidade, conquistar bênçãos divinas. O processo é outro. Aquilo que é de ordem espiritual é conquistada por valores espirituais. E este é um ponto que devemos deixar bem claro.
Porque é interessante que ainda nos dias que hoje vivemos, ainda existem pessoas que de algum modo entendem que pode negociar com essas questões. Tem gente que ainda acha que é possível obter curas, mensagens, cartas, só porque possuem dinheiro. Aí nesse momento você está diante de pessoas que nesse momento eu vou utilizar um adjetivo de tolas, ingênuas. Porque nesse momento são pessoas que voluntariamente pedem para ser enganadas. Porque devemos entender o seguinte: o que não falta é pessoas de índole, no mínimo, que possamos chamar de desconfiável. Pessoas de índole que não deve ser dada tanta validade. E aí, diante dessas pessoas, vão acabar sendo oferecidas as curas, vão acabar sendo oferecidas as bênçãos, vão acabar sendo oferecidas as intervenções divinas. E que isso vai ser possível a partir de um preço financeiro. E aí nesse momento que a gente começa a aparecer os falsos profetas, os falsos messias. E aí que nesse momento a lição evangélica desaparece pelo meio do caminho. Aí é nesse momento que a gente vai entendendo que existe pessoas que deixam se macular pelo vil metal, e que existe pessoas que maculam pelo vil metal. Por isso, tenhamos a nobreza e o esclarecimento de procurar deixar cada vez mais claro se pretendemos sermos agraciados pela divindade, que pretendemos ser agraciados pela espiritualidade, não vai ser financeiramente que será conquistado. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Devemos entender bem o que Deus pede e solicita de nós. E se nesse momento existe alguma dúvida sobre o que Deus solicita de nós, eu peço que vislumbre e preste mais atenção naquilo que o amigo e mestre Jesus nos ensinou e deixou enquanto lição nos seus apostolados evangélicos. Se permitirmos sermos mais atenciosos com as lições do Cristo, vamos entender
Como é que funciona a lógica divina? A lógica divina funciona pelo aquilo que tem um valor que ultrapassa qualquer quantitativo material. Porque o valor divino se dá pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de fazer o bem, pela nossa capacidade de ser cada vez mais compreensíveis, pela nossa capacidade de sermos caridosos, pela nossa capacidade de sermos íntegros. É aí que nesse momento reside os valores divinos. São nesses pontos que se sustenta os valores éticos, morais, dos quais o Cristo nos ensinou. Foi com esses valores que ele disse que é possível acessar o reino dos céus. Agora, se isto lhe parece banal, se isso lhe parece uma perca de tempo, se isso lhe parece até mesmo idiotice, lhe digo, é uma escolha sua. E também lhe digo, todo aquele que decide lidar com as questões divinas, que decide lidar com as questões mediúnicas, sem trazer o Cristo, na sua palavra, na sua prática e nos seus pensamentos, está se possibilitando tormentos incontáveis, pois mediunidade com serenidade, mediunidade com tranquilidade, só se é possível dar certeza com Jesus. Amigos, nesse momento direcionamos a atividade para seu processo de encerramento. E para encerrar a atividade, nesse momento, eu convido a todos, mais uma vez, que possamos nos conectar mentalmente em prece. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que nos permite cada vez mais compreender que, se desejamos intimamente estarmos ligados àquilo que é mais puro no universo, devemos nos conduzir puramente pelo amor, puramente pelo bem, puramente pela capacidade de afagar
pela capacidade de compreender e de enaltecer a figura humana, a figura do Cristo e a divindade que se estabelece em nós. Que a paz esteja conosco. Muito obrigado e até breve.